Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Marina. Vamos então a mais uma aula do módulo 1, hoje em Geografia, que pertence à área de conhecimento, chamada de CH, Ciências Humanas. Bora lá! Lembrando que o tema que a gente está estudando esse bimestre é esse aqui, Cultura Brasileira, e hoje nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. Acompanhem comigo a leitura, por favor. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. O que isso quer dizer? O povo brasileiro foi formado a partir de diferentes raças, povos e etnias. Nós temos aqui o exemplo do mapa do Brasil sendo representado por pessoas de diferentes raças e etnias. Mas o que é miscigenação? A miscigenação é a mistura de raças, de povos de diferentes etnias. O povo brasileiro foi formado basicamente pela mistura dos indígenas, ou seja, os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil, os negros, trazidos da África, os imigrantes europeus, que foram pessoas que vieram trabalhar no Brasil após o fim da escravidão, e também os asiáticos, que são os japoneses, os coreanos, como nós conhecemos. Nós vamos assistir agora a um vídeo, é uma animação que ela mostra claramente como foi a vinda dos negros para o Brasil, a trajetória deles ao longo da história e como eles contribuíram para a formação do povo brasileiro. Daqui a pouco a gente volta. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança.
É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Diante disso, vamos para as atividades do dia de hoje. A primeira diz assim: a mistura de raças e povos que ocorreu no Brasil é chamada de alternativa A, miscigenação, alternativa B, mistura, ou alternativa C, milagre. Escreve aí no seu caderno somente a alternativa que você acha que está correta. A atividade 2 diz o seguinte: os negros que chegaram ao Brasil para serem escravizados eram trazidos de que região? Ou seja, os negros que vieram para o Brasil para trabalhar como escravos eram trazidos de que região? Alternativa A, Europa. Alternativa B, São Paulo. Ou alternativa C, África. Assim, escreve no seu caderno somente a alternativa que você acha que está correta. Muito bem, pessoal. Até a próxima aula. Eu aproveito e já desejo um excelente final de semana para vocês, porque vocês terão aula de informática e na sexta-feira aula de artes. Um grande beijo e até semana que vem.